Você já deve ter ouvido uma expressão que diz assim: a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então o vídeo de hoje é para conversar a respeito de um produto que ele pode ser um remédio, mas ele pode ser também um veneno se não souber usar, né? Então eu vou falar a respeito desse produto, atendendo o pedido da amiga inscrita aqui no canal, que é a Isabel. Ela colocou assim: Marcos, estou ouvindo muitas coisas ruins sobre o sulfato de cobre. Você usa? O que diz a respeito? Então pode ser que a sua dúvida seja a mesma dúvida da Isabel. Então seja bem-vindo e bem-vinda e vamos começar mais um vídeo aqui, hoje a respeito do sulfato de cobre. Vou falar para você se a gente ainda usa ele e vou falar os prós e os contras desse produto. No verso da embalagem dele vem uma informação muito importante, escrita até em vermelho, ó, escrita assim: atenção, evitar a aplicação nas horas mais quentes do dia. Não aplicar em flores e botões. E também tem a informação que para usar em cacto e suculenta, uma quantidade bem pequenininha. Então durante o vídeo eu vou mostrar para você a quantidade que a gente utiliza por aqui e algumas informações bem importantes aí para você. Entre essas informações é que o sulfato de cobre, ele é um fertilizante, ele é um fungicida, um inseticida e até mesmo um herbicida. Aqui no nosso cultivo a gente usa o sulfato de cobre há mais de 2 anos, né? Inclusive quando a gente via as pessoas falando que usavam o sulfato de cobre, que ele era muito bom contra fungos, que ele ajudava a planta a brotar, ajudava a planta a florescer, né? E na época os canais que falavam a respeito do sulfato de cobre eram canais que a gente gostava bastante, né? A gente pegava muita dica lá para cuidar das nossas plantas também, assim como você hoje está pegando dica por aqui. Eu posso garantir para você que pelo fato da gente ter sempre respeitado a informação que estava no rótulo, né, no verso da embalagem, sempre nós tivemos bastante sucesso com as nossas plantas por aqui usando o sulfato de cobre. Porém, tem aí mais de 1 ano que as pessoas têm reclamado que o sulfato de cobre tem queimado as plantas dela, né, quando pulveriza. Então nós paramos de pulverizar, mas continuamos usando ele dessa forma aqui, ó, que é colocando diretamente no substrato. Tanto na hora de preparar o substrato, quanto na hora de preparar ali um vaso para plantar novas plantas. Essa semana mesmo está chegando plantas para nós aqui lá através da Creuza. Já preparei aqui os vasos, né, para poder plantar as que estão chegando. E coloquei aqui, ó, uma pontinha de colher em cada vaso. E vou te falar por quê. Porque além do sulfato de cobre ser fertilizante, ele vai fertilizar as plantas quando forem plantadas aqui nesse substrato. O sulfato de cobre também ele ajuda no controle de lesmas, caracóis e até mesmo cochonilhas, né? Então a gente coloca aqui para garantir que se tiver alguma por aqui, o sulfato de cobre já vai dar uma boa exterminada. Eu uso também o sulfato de cobre de uma outra forma, de forma líquida, mas eu vou te mostrar na sequência. Eu vou abrir a caixa que chegou para nós lá da Creuza, porque é justamente para fazer o plantio dessas novas suculentas que chegaram da Creuza, que a gente preparou então um substrato, colocamos nele aqui o sulfato de cobre e também eu vou fazer a aplicação depois que elas estiverem plantadas, né? Se você fizer um pedido com a Creuza, ó, vai chegar desse jeito para você, bastante carinho, bastante capricho. Ela coloca até um plástico bolha desses que faz o barulhinho para proteger e a sua planta chegar com bastante segurança, né? Quem acompanha o canal sabe que a gente fala bastante da Creuza por aqui, ó, do capricho, né, que chega às plantas, da qualidade que chega também. E uma coisa que eu acho interessante, ó, que ela já manda com a plaquinha de identificação, então você vai economizar até nisso, né? E chegaram com muita qualidade, como sempre, bem cuidadas, bem caprichadas. E eu vou fazer o plantio e depois eu vou aplicar o sulfato de cobre de forma líquida para mostrar para você como que a gente ainda utiliza o sulfato de cobre por aqui. Antes de mostrar para você então a aplicação, né, nas plantas depois de plantada, eu quero falar para você sobre a questão do pedido com a Creuza. Ela vende aí para qualquer lugar do Brasil, não tem um valor estipulado, qualquer valor que você quiser comprar com ela, ela manda para você. O frete dela sai com valor muito em conta, porque ela manda através do Melhor Envio, né? Então além de chegar com muita qualidade, chega com um precinho bem bacana para você. Então, seguindo aqui com o vídeo, ó, já fiz o plantio das suculentas que chegaram para nós lá através da Creuza. O substrato, como você viu, eu coloquei o sulfato de cobre no próprio substrato, né? E aí, como as suculentas normalmente chegam com as raízes um pouquinho desidratadas pela quantidade de dia que elas ficam sendo transportadas,
eu fiz o plantio e logo em seguida fiz a rega. Como dessa vez eu coloquei o sulfato de cobre no substrato, eu fiz a rega e aí a planta já começa a absorver ali o que precisa do fertilizante sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é fungicida e ele é inseticida e herbicida, né? No caso do fungicida, ele ajuda as plantas quando chegam para a gente aqui novinhas assim, ó, a se manterem protegidas de fungos, né? Porque muitas das vezes, dentro da própria caixa, enquanto ela está sendo transportada, pode surgir algum fungo na planta. Então, quando a gente faz esse plantio com o sulfato de cobre, ele já protege a planta dos fungos que já esteja por ali. Se tiver alguma cochonilha lá no substrato ou alguma praga, algum caramujo, caracol, o sulfato de cobre também ele vai servir como inseticida e já vai resolver o problema também ali no solo, né? Deixando o substrato mais limpo das pragas também. Herbicida é porque o sulfato de cobre ele também mata ervas daninhas, né? Tanto é que quando joga ele em maior quantidade em cima da planta, ele queima a planta toda, ele mata a planta. Então, se for jogado em cima de ervas daninhas, o sulfato de cobre também mata a erva daninha com a quantidade maior. Se você colocar ele no solo como a gente colocou, outras ervas daninhas que forem surgindo aqui no meio desse substrato, elas também não vão germinar e não vão desenvolver, porque o sulfato de cobre é para poder também exterminar as ervas daninhas também, né? Para usar ele de forma líquida, já deixei preparado aqui 2 litros, coloquei 2 pontinhas de colheres, né, para esses 2 litros, mas vou te mostrar como que a gente prepara aqui, ó. É só a pontinha de uma colher mesmo, normal, deve equivaler aqui a 3 gramas, né, miligramas, para cada litro d'água. O preparo aqui não é num litro d'água exatamente, é só para poder exemplificar para você, mas depois a gente acrescenta a quantidade de água formando 1 litro. E lembra que lá no início do vídeo eu falei para você uma expressão aí que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Porque por aqui a gente sempre usou o sulfato de cobre, mas a gente usou ele numa dose muito pequena, porque o sulfato de cobre ele é um micronutriente, né? Quando a gente fala micronutriente, significa que a planta precisa de muito pouco, bem pouquinho mesmo, ela precisa só saber que existe, né? O sulfato de cobre, ela não precisa de uma quantidade muito grande. E na maioria das vezes, quando acontece algum acidente, algum problema de queimar a planta ou até matar a planta, é o excesso, né? Porque, como eu tinha falado também para você, ele é considerado como um herbicida. Ele é considerado como um veneno aí para matar ervas daninhas. Então, se você utiliza muito dele também na sua planta, jogando em cima, você vai estar matando também a sua planta da mesma forma que você mataria uma erva daninha. Você deve estar observando, ó, a gente aplica dessa forma aqui entre uma planta e outra, fazendo com que o produto vá lá para o solo, né? Então ele vai fazer tudo o que ele precisa fazer lá no substrato e não exatamente em cima da planta. E como você viu lá no próprio rótulo da embalagem, pedindo para não aplicar em horários muito quentes, né? E aí o que acontece? Agora nós estamos no verão, aqui em Minas Gerais, né? E o que acontece? O verão aqui, a temperatura ela não cai, é noite e dia muito quente. Então a gente evita de jogar em cima da planta, pulverizando, porque se você aplicar, até mesmo aquele calor da noite é capaz de queimar a planta. Eu não sei na região sua aí, onde você mora, como que é o calor, mas aqui é um calor daqueles que tudo que você encosta está quente, né? Até a cama fica quente. A parede da casa fica quente, tanto dia quanto noite, é realmente um calor escaldante. Então, se a parede e as outras coisas estão quentes, a planta também está. Às vezes a gente coloca a mão na planta aqui no final do dia e a planta está quente. Então, quando você aplica ali um produto pulverizado por cima, ele já cai em cima da planta quente, é onde corre o risco de queimar. O sulfato de cobre pulverizando, a gente só utiliza aqui na época de inverno, porque aí a gente tem certeza que a temperatura não vai ficar muito quente hora nenhuma, nem durante o dia e nem durante a noite. Em outras épocas do ano, é realmente do jeito que você viu aqui. A gente não abre mão do sulfato de cobre, porque ele tem as suas qualidades, né? Sabendo usar, ele tem as qualidades.
Outra informação também que você viu no rótulo é que não pode aplicar diretamente nas flores, né? Então, quando você for aplicar qualquer produto nas suas plantas, evita pulverizar ou acertar diretamente na flor da sua planta. E se for frutífera também, não tem necessidade de jogar no fruto, porque já virou fruto, né? Não tem mais nada ali para desenvolver. Então é só mesmo em cima das folhas, em períodos mais frios do ano, se for fazer a aplicação pulverizando, pelo menos é assim que a gente faz por aqui. E caso contrário, colocar no substrato, como eu deixei a dica para você, ou usar de forma líquida também, jogando entre uma planta e outra, da mesma forma que você jogaria qualquer outro adubo ou fertilizante. Houve um período que as pessoas começaram a dizer que tinha mudado a formulação do produto, né? Que tinha alguma coisa lá que estava queimando as plantas. Mas eu percebi que essa mudança no uso do sulfato de cobre, ela começou a acontecer depois daquela onda de calor que teve o ano passado. Eu não sei na sua região, mas pelo menos aqui de lá para cá o calor realmente mudou muito, né? A temperatura mudou muito. E é exatamente por isso que tem acontecido aí esses acidentes aí de queimar as plantas. Usando em doses moderadas e colocando no substrato ou colocando entre uma planta e outra, por aqui a gente tem desenvolvimento de plantas como essa gila aqui, ó, que está sempre liberando ali um escape para a gente de mudas, reproduzindo bem, né? E também pelo sulfato de cobre ter efeito de fungicida, a gente usa ele em plantas como essa gila aqui, porque vira e mexe ela tem uma pinta preta. Outras plantas também que normalmente são bem perseguidas por fungo, como é o caso dessa rubra aqui, ó. A gente usa nela também. Além dela se manter viva, ela está sempre dando mudinhas para a gente também. E normalmente quando chega suculentas novas para nós aqui também, como chegaram essas da Creusa, a gente faz o uso. Já teve época que a Creusa mandou para nós suculentas aqui, e assim que elas chegaram a gente fez ali a pulverização com o sulfato de cobre, né, para dar aquela primeira proteção para a planta contra fungos ou qualquer outra coisa, e sempre deu muito certo, mas foi em períodos de inverno, né? Agora com o período mais quente, então a gente evita jogar por cima da planta, mas não abre mão de colocar no substrato, porque a gente sabe os benefícios que o sulfato de cobre traz para a planta, porque ele é como se fosse uma parte da alimentação da planta, né? Ela não precisa de muito, mas ela precisa, principalmente para poder se manter mais resistente aí contra pragas e doenças. Existem produtos que a gente tem que usar ele meio que de forma homeopática, né? Que é aquela dose ali bem pequenininha mesmo, só mesmo para a planta saber que existe aquele alimento, aquele nutriente. O sulfato de cobre é um deles. Normalmente a gente fala dicas aqui no canal falando de adubos ou fertilizantes ricos em macros e micros nutrientes. O sulfato de cobre ele entra na escala de micro. O micro quer dizer que a planta precisa de uma quantidade micro, né? Bem pouquinha mesmo. Então, por esse motivo, eu deixo para você aí essa informação que dá muito certo para nós aqui. Tudo que é micro, a gente coloca bem pouquinho nas plantas, porque a gente sabe que elas não precisam de muito. Porque exatamente o muito é que vai causar ali um problema na planta. Eu vou usar um comparativo para você entender mais uma vez, né, sobre a questão do sal. Nós sabemos que o sal ele é totalmente essencial também para a vida humana, principalmente, né? O iodo ele é necessário, o iodo que tem no sal é necessário, porém é necessário bem um pouquinho. A gente precisa só saber que ele existe, né? Caso contrário, aumenta a pressão, prejudica bastante aí a nossa saúde. A mesma coisa são com as plantas. Aquilo que elas precisam um pouquinho, não pode dar muito para elas também, senão vai dar alguma coisa errada. Enquanto eu mostro algumas plantas para você, como essa Letícia aqui, ó, vou seguindo então com o comparativo do sal. Quando a gente coloca um pouquinho de sal na comida, depois a gente tem como conferir ali o tempero, ver se está bom e vai acrescentando mais, né, se precisar. Mas se você errar de cara ali na receita e colocar muito sal, você estraga a receita toda, porque não tem como tirar. A mesma coisa é o sulfato de cobre. Uma vez que você aplicou ele na sua planta em quantidade grande e ele prejudicou a sua planta,
infelizmente também não tem como tirar. Mesmo se você lavar depois, o estrago já foi feito, porque o excesso queima na hora. Porque o excesso vai fazer com que aconteça o mesmo efeito de quando você coloca muito para matar uma erva daninha. Então, jogou em cima da erva daninha, queima, né? Quem já aplicou veneno em erva daninha sabe que no outro dia ela está totalmente ressecada, totalmente esturricada, porque o excesso era justamente para poder queimar. Se você usar o sulfato de cobre demais também, você vai estar colocando ele na sua planta como se a sua planta lindona ornamental fosse uma erva daninha. E nós sabemos que não é essa a intenção. O sulfato, quando a gente aplica, ele é para levar um pouquinho de fertilidade para a planta e também para poder proteger elas dos fungos, né? Mas tem que ser uma dose bem pequenininha. Esse vídeo ele foi para atender o pedido da Isabel, para esclarecer a dúvida dela, para esclarecer também a sua que está assistindo, e também porque nós já fizemos vários vídeos aqui falando a respeito do sulfato de cobre. Mas eu garanto para você que se você assistir os outros vídeos, você vai ver praticamente as mesmas informações, cuidando aí dos detalhes para passar para você sempre a informação de usar sempre o menos. Porque em relação ao cultivo da suculenta, o menos é sempre o melhor. O menos que eu falo é evitar o exagero, né? Pode usar de tudo um pouco, mas não exagerar em nada, porque o exagero é que prejudica o cultivo. Beleza? Então, sobre o sulfato de cobre, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Em relação à Creusa, né? Se você tiver interesse nas suculentas dela, em fazer pedidos com ela, ou pelo menos conhecer lá o catálogo dela, deixa nos comentários que eu vou deixar para você o zap, né? E você entra em contato para você ver com ela lá a melhor forma de compra, a melhor forma de envio e conhecer lá o catálogo dela. E também ela tem um canal no YouTube, né? Que é o Suculentas da Creusa Cultivando Amor. Aí você pode dar uma passadinha lá para conhecer também o canal dela, as plantas dela, né? E fazer o seu pedido se tiver interesse. Então, ó, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenha sido útil para você. Se você gostou e não for inscrito por aqui ainda, eu te convido a se inscrever. Deixa o joinha, compartilha, né? Fazendo isso, o YouTube entende que você está gostando. E aí manda todo vídeo novo que eu postar aqui para você. Combinado? Então tá bom então. E para você que é meu parceirão e minha parceirona sempre aí até o final de cada vídeo, agradeço muito aí pela sua companhia. Desejo para você o melhor dessa vida sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.